Olá, como vai, doutora Irlena, médica endocrinologista? A gente ouve muito falar sobre resistência insulínica. Antes da gente falar e explicar sobre o que é a resistência insulínica, a gente precisa falar sobre o papel da insulina. Todos nós temos insulina dentro do nosso organismo e precisamos dela para poder viver, tá? Qual é a função da insulina? A função da insulina é pegar a glicose, o açúcar que está fora da célula, abrir a porta dessa célula para poder entrar esse açúcar dentro da célula e a gente poder fazer as atividades do dia a dia. Ou seja, ela funciona como se fosse um porteiro do nosso prédio, que é quando a glicose aperta a campainha, se o porteiro não abrir a porta, a gente não entra, tá certo? Então a insulina ela funciona dessa maneira. Qual é o órgão que produz a insulina? O pâncreas, tá? Então, nos pacientes onde há uma dificuldade na produção da insulina e principalmente há uma dificuldade na ação dessa insulina, é que a gente chama de resistência insulínica. Ou seja, a insulina está ali presente, mas ela não consegue atuar, ela não consegue agir. Entendeu? Isso se deve a muitos fatores, mas o principal deles é o excesso de peso, tá? O excesso de peso, o excesso de gordura nos órgãos onde a insulina atua impedem a sua ação de forma mais efetiva. Aí o que o pâncreas faz de maneira inteligente? Ele aumenta a produção. Ele acha que está faltando aquela substância, que está faltando aquele hormônio para fazer. Então ele aumenta a produção de insulina, aumenta a produção de insulina, aumenta a produção, e aí a gente, quando vai dosar a insulina lá no organismo do paciente, da pessoa, há um excesso de insulina, porque o pâncreas está tentando produzir insulina mais do que deveria e muitas vezes do que poderia, tá? Com o passar do tempo, o que ocorre? Esse órgão, ele cansa. O pâncreas, ele cansa de produzir a insulina, tá? E é nesse momento, muitas vezes, que a gente já tem um diagnóstico de diabetes declarado, tá certo? Porque o açúcar se eleva, não tem quem faça o serviço de retirar o açúcar de dentro do organismo, tá? O pré-diabetes, ele é um alerta, né? É como se fosse uma lâmpada. Eu faço uma analogia com meus pacientes e digo assim: o diabetes tipo 2 que a gente está falando, né? Ele é um diabetes que normalmente se manifesta devido a um fator genético. A gente herda muitas vezes essa tendência dos nossos familiares, sejam eles conhecidos ou não, próximos ou não, tá? É uma lâmpada que a gente já nasce com ela dentro da gente. Essa lâmpada, que a gente precisa cuidar muito bem dela, se a gente desenvolve fatores de risco para o diabetes, quais são principalmente? Excesso de peso, má alimentação, sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica, outras doenças crônicas associadas também influenciam. Então, se a gente, algumas doenças relacionadas, uso de medicamentos, existem algumas coisas que o seu médico vai avaliar e ver junto com você. Mas esses fatores de risco, eles fazem com que muitas vezes essa lâmpada ela fique piscando. Isso a gente dá o diagnóstico do pré-diabetes. É quando a glicemia ela não se caracteriza como diabetes em si, mas já tem aquela alerta, aquela tendência. E isso deve ser tratado muitas vezes da mesma maneira, tá? Porque eventualmente as complicações elas podem vir a surgir se a gente não cuidar nesse momento inicial. O que a gente faz nesse período? A gente precisa acalmar essa lâmpada, apagar novamente essa lâmpada. E um dos principais fatores para que a gente consiga melhorar isso daí é melhorar justamente o papel da insulina dentro do nosso organismo. Como que a gente melhora o papel dessa insulina? Na maioria das vezes, perdendo peso. A perda de peso em torno de 10%, 5% já é muito bom, 10%, 15%, 10% do peso corporal que o paciente tem já gera um benefício muito grande na saúde, na qualidade de vida e muitas vezes até consegue reverter esse pré-diabetes. A doutora, diabetes tem cura? Cura é uma palavra
complicada dentro do que a gente se relaciona a doenças crônicas, né? Mas tem sim reversão, tem remissão, ou seja, você consegue manter aquilo ali quietinho, aquela tendência que você já nasce com ela, você consegue mantê-la quietinha, tá? E muitas vezes não evolui a doença, ou evolui mais lá na frente só, entendeu? Quando a gente sopra um balão, tá? Tem balão que a gente sopra e ele espoca muito depois. Tem balão que a gente começa logo a soprar e ele já espoca rápido, tá? Então, isso varia, esse é o fator genético que varia de cada paciente. Tem pacientes que têm um fator genético maior, agregado aos fatores de risco, desenvolve diabetes um pouco antes do que deveria. E tem pacientes que têm um fator genético menor, também às vezes agregado a alguns fatores de risco, e desenvolve o diabetes depois. A nossa principal missão dentro de tudo isso é prevenir. A prevenção dentro do tratamento de qualquer doença crônica que seja, ela é fundamental, ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, a gente está aqui disposto a ajudá-los. Um beijo grande, fiquem com Deus, vamos juntos. Tchau, tchau.